Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da segunda semana do Tempo Comum. E o texto de hoje se encontra lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, versículos de 16 até o 23, que nos diz assim: Naqueles dias, Samuel disse a Saul: Basta, deixe-me dizer-te o que o Senhor me revelou nesta noite. Saul disse: Fala. Então Samuel começou: Por menor que sejas os teus próprios olhos, acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel e te enviou em expedição com a ordem de eliminar os amalecitas, esses malfeitores, combatendo-os até que fossem exterminados. Por que não ouviste a voz do Senhor e te precipitaste sobre os despojos e fizeste o que desagrada ao Senhor? Saul respondeu a Samuel: Mas eu obedeci ao Senhor. Realizei a expedição a que ele me enviou, trouxe Agag, rei de Amaleque, para cá e exterminei os amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve das ovelhas e dos bois o melhor do que devia ser eliminado, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel replicou: O Senhor quer holocaustos e sacrifícios ou quer obediência à sua palavra? A obediência vale mais do que o sacrifício, a docilidade mais que oferecer gorduras de carneiros. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Tu não és mais rei. Amados irmãos e irmãs, Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele foi ungido, pelo próprio Samuel dentro do capítulo 10 desse mesmo livro que nós estamos lendo na liturgia de hoje. E a grande missão que Saul teve foi de unir as tribos. A gente tinha ali várias tribos. Segundo estudiosos, provavelmente não eram 12 tribos, mas sim mais do que 12. Mas geralmente, no contexto mais bíblico, a gente sempre associa o número de 12, E aí aquele povo quis então ter um rei. E a primeira missão que então Saul teve foi tentar unir o povo, trazer a dinâmica da unidade, conduzir esse povo segundo a vontade de Deus. Mas o que é que acontece? Embora Saul seja o primeiro rei de Israel, a gente tem agora a figura de Samuel. Samuel, que ele é profeta, ele é mediador da palavra, ele é porta-voz do Senhor. E aí a gente tinha um outro lado, um outro grupo de personagens que aparece aqui nesse texto, que é essa galera que é chamada de amalecitas. Quem que seriam os amalecitas? Para poder contextualizar vocês. Os amalecitas, eles eram os inimigos de Israel. Lá em Êxodo capítulo 17, para quem quiser dar uma conferida, nós vamos enxergar o momento em que eles atacam Israel de modo completamente covarde. E diante disso, os amalecitas e Amaleque tornam-se então símbolos da geração da oposição radical à vontade de Deus. Então sempre que você dentro da Bíblia enxergar alguém falando os amalecitas ou Amaleque, automaticamente você pode associar como aquilo que é completamente contrário a Deus. E aí, depois de a gente contextualizar um pouco disso, eu acho que vale a pena a gente agora realmente olhar para esse texto aqui, versículo a versículo, para a gente poder mergulhar na leitura. Primeiramente, no versículo 16 e 17, a gente começa a perceber que o grande perigo, ele começa a surgir quando nós esquecemos da nossa vocação, do nosso chamado. Por que também não dizer do nosso primeiro amor? Porque o texto vai falar, no versículo 17, que Samuel começa, enquanto profeta, a exortar Saul, para dizer assim: olha, você tem que lembrar, que você é chefe das tribos de Israel. O Senhor te ungiu, o Senhor te chamou, o Senhor te convocou a estar aqui. Amados irmãos e irmãs, o profeta Samuel então é inquietado a poder externar isso para Saul. Eu acho que vale a mesma coisa para nós. Quantas e quantas vezes, pelos percalços da vida, pelos dilemas que nós estamos passando, pela nossa falta de fé, pelas nossas fraquezas, pelas provações, nós esquecemos qual é o nosso chamado. Nós esquecemos dos feitos do Senhor. Esquecemos do que Ele fez, do que Ele nos chama, do que Ele nos convoca. E Samuel tenta dar esse puxão de orelha em Saul, para que Saul lembre-se de que ele foi ungido, de que Deus o chamou. E o grande pecado que a gente vai ver,
da figura de Saul é um pecado que não é de ignorância. Se você observar muito bem, no versículo 18 e no versículo 19, a gente vai observar o seguinte, que Deus envia então Saul em uma expedição para eliminar os amalecitas, né? E aí ele vai dizer o seguinte, por que você não ouviu a voz do Senhor e te precipitaste sobre os despojos? Ou seja, por que você se adiantou? Porque você esqueceu de ouvir a voz de Deus. O grande pecado que Samuel está acusando aqui é a falta de escuta. Em um tempo em que tanta coisa tem nos atraído a atenção, não é? É muita rede social, é muito celular, é muito barulho, é o capitalismo gritando dentro de nós, tem que produzir, tem que correr, tem que fazer isso, aquilo, outro, mas acabamos correndo o risco de não ouvir a voz de Deus. O grande problema de Saul não foi deixar de executar a sua missão, mas executar a sua missão do seu jeito. Tem muita gente que acha que é assim, não, eu vou coordenar a catequese, mas eu vou coordenar do meu jeito, o que importa é que eu estou coordenando. Eu vou ser padre, mas do meu jeito. O que importa é que eu estou sendo padre, que eu estou celebrando a Santa Missa, de que eu estou administrando os sacramentos. Gente, a gente pode fazer tudo, mas se a gente não fizer da forma como agrada o coração de Deus, é a mesma coisa que nada. Não é para fazer do meu jeito, da minha forma, no meu tempo, mas é no tempo de Deus, do jeito de Deus, da forma que Deus quer. E amados irmãos e irmãs, diante dessa realidade, Saul então dá uma rebatida, né, com Samuel. Não, mas eu obedeci ao Senhor. Eu fiz o que deveria ser feito, né? E quanto aos despojos, aos restos, aquilo que sobra, então, o povo reteve aquilo que era bom e depois, né, foi feito o que deveria ser feito. E aí vem a grande fala belíssima da figura de Samuel, que é tão repetida em outros trechos também da nossa Bíblia, né? Que é quando Samuel vai dizer, olha, o Senhor quer holocaustos e sacrifícios ou quer obediência à sua palavra? De que adianta nós pegarmos os despojos daquele povo, fazermos o que a gente quer, usando como argumento de que a gente apenas quer fazer holocaustos, quer fazer sacrifícios. Mas o que Deus de fato quer é a obediência à sua vontade, à sua palavra. É isso que mais importa. É isso que realmente a gente deve buscar fazer. E aí, para você poder entender o grande problema de tudo isso, né, a gente tem que começar a entender o seguinte, tudo tem que pertencer a Deus. Era a grande realidade que o povo tinha naquele tempo. E o que é que acaba que Saul faz aqui? Ele enxerga que tudo não pertence a Deus, ele rouba uma parte, ele busca um lucro pessoal, ele busca um lucro político. Ele busca tirar uma parte para ele, para que ele possa se beneficiar, para que uma parte do povo possa se beneficiar. Mas Deus não quer isso. Inclusive, era um povo contrário à vontade de Deus. Então, se aproveitar daquilo que eles tinham, vem aquela visão, né, de que é algo que é contaminado, algo que é impuro. E aí a grande pergunta que eu acho que surge aqui para a gente é o seguinte, será que a gente tem coragem de assumir os nossos erros ou a gente transfere para os outros? Porque o que Saul faz é, não, mas eu obedeci ao Senhor. Ou seja, ele começa a se justificar como, não, mas eu estou certo. Não, mas eu não errei. Não, mas eu não falhei. Eu acho que um dos grandes problemas para a nossa conversão de fato acontecer é aprendermos a assumir quando estamos errados. É preciso parar de dizer, não, realmente eu errei. Não, realmente eu me antecipei. Não, eu me apressei. Não, eu isso ou aquilo. Mas muitas vezes a gente não faz isso. A gente atropela e não reconhece as nossas falhas. Que de fato, à luz da sua palavra, a gente possa reconhecer, gente. É preciso reconhecer onde eu estou errando. E quando errar, pedirmos perdão a Deus. Nos arrependermos. Termos um coração contrito. Para que a palavra, ela reine em nossa vida. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo daqui a pouco, às 7h da noite, para o estudo do Evangelho também desta segunda-feira. Até mais.